Olá a todos, eu desejo que hoje a paz que excede todo entendimento, a paz vinda da parte do nosso Senhor Jesus Cristo seja na tua vida. Aqui é a pastora Lu e hoje eu quero falar um pouco sobre o poder do sangue de Jesus Cristo. Lá no livro de Levítico 17, versículo 11 nos fala assim: nós lemos que não há vida sem sangue, porque a alma da carne está no sangue, pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pelas vossas almas, porque é o sangue que fará expiação pela alma. Nós temos diferentes tipos de tecido dentro do nosso corpo. Nós temos o tecido muscular, o tecido ósseo, o tecido nervoso, o tecido sanguíneo, enfim, vários tipos de tecido. Porém, todos os tecidos do corpo humano têm algo em comum. Eles são fixos. A única exceção é o tecido sanguíneo. O sangue não é limitado a uma parte do corpo. Em 23 segundos percorre o corpo inteiro. O sangue é mais misterioso de todos os tecidos humanos, composto por diferentes elementos químicos. Se o sangue não chegar em uma célula, ela certamente morrerá, pois a vida está no sangue. Os membros da igreja também são unidos pelo sangue, pelo tecido sanguíneo, o sangue de Cristo, que alcançará a cada um. Em Atos 17, 26, lemos que de uma forma foram feitas todas as gerações dos homens. Lá no começo de Gênesis está escrito a ordem de Deus: o dia em que tu comeres do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrereis. Não sabemos a origem do fruto, mas seu veneno permanece até hoje. Deus fez o homem do pó da terra. Era como um bonequinho de barro, até que Deus soprou em suas narinas o sopro de vida e o homem tornou-se ser vivente. O sopro de Deus colocou algo dentro de nós, algo dentro do homem. Este algo era o sangue. O sangue é o presente de Deus, porque Deus é vida. Ele é o autor de toda a vida. Quando o homem pecou, algo aconteceu com o seu sangue. O pecado, de alguma maneira, afeta o sangue do homem. O sangue de Adão e Eva tornou-se contaminado. Quando o homem peca, sangue se contamina e a carne adoece. O seu sangue fica totalmente contaminado. E é por isso que muitas vezes a carne adoece. Por esta razão, a carne pode ser chamada carne pecadora, porque ela é alimentada e sustentada pelo sangue pecador. Deus fez de um sangue todas as nações. Um pecou, todos pecaram. O próprio fato de que o pecado afetou o sangue do homem necessitou do nascimento virginal de Jesus Cristo. Ele tinha que ser filho de Adão e ainda homem sem pecado, pois o sangue humano é pecador. Todo o plano de redenção do homem gira em torno do sangue, do poder do sangue de Jesus. Lá no livro de Hebreus 10 nos fala assim: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire o pecado. Então nós sabemos que somente o sangue de Jesus é que tira todo o pecado. O único remédio para a morte é a vida. A vida está no sangue. O sangue precisa ser novamente sem pecado e incorruptível. Ninguém da raça de Adão poderia fazer isso, nenhum ser humano, somente Jesus Cristo. O livro de Efésios 2,13 nos fala: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Aleluias, glórias a Deus. O homem pecou, algo aconteceu no seu sangue, pois a vida está no sangue, como já dissemos. O sangue de Adão tornou-se corrupto, sujeito à morte. Para redimir esse pecado morto, a vida deveria ser colocada de novo. Por essa razão, Jesus poderia participar da carne de Adão, a qual não tinha herdado o pecado, mas Jesus não participou do sangue de Adão, o qual estava contaminado. Jesus era um homem perfeito, porque não havia herdado uma só gota do sangue de Adão em suas veias. Ele não compartilha do pecado de Adão. Livro de Hebreus 9:13, porque se o sangue de touros e bodes e cinza de uma novilha espargia sobre
sobre os imundos, os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das vossas obras mortas, para servirdes ao Deus vivo? O sangue é o único tecido o qual é ilimitado no seu movimento dentro do corpo. Quase todos os tecidos são fixos, aleluias, mas o sangue, ele permanece em movimento. E o sangue de Cristo purifica todos de todo o pecado. Aí você pode pensar assim, mas e a saliva, e o suco gástrico, e as lágrimas? Pois é, estas são somente parte do corpo, elas são excreções, são secreções, melhor dizendo. O sangue é o único que pode alcançar cada célula do nosso corpo e unir cada membro. Glórias a Deus. Lá no livro de Fisiologia de Hoover diz: o sangue da mãe e do feto não entram em contato, eles estão separados um do outro. O livro de obstetrícia de William diz, lá na página 133, que em nenhum momento o sangue maternal acessa o sangue fetal, sendo separado um do outro por uma dupla camada de epitélio. O feto recebe nutrientes e oxigênio do sangue da mãe através da placenta. O coração do feto bombeia o sangue através do cordão umbilical para dentro dos vasos da placenta. Jesus entrou em agonia no jardim do Getsêmani. O seu suor tornou-se gotas de sangue a escorrer pela terra. O único evangelista que relata este fato era um médico, o evangelista Lucas. E ele nos faz isso com os detalhes impressionantes quando ele conta sobre Jesus, quando ele suou sangue lá no Getsêmani. O suar sangue, ou hematidrose, é um fenômeno raríssimo e é produzido em condições excepcionais. Para provocá-lo é necessário uma fraqueza física muito grande, acompanhada de um abatimento moral violento causado por uma profunda emoção, por um grande medo. O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados deve ter esmagado Jesus. Meu Deus, Jesus derramou muito sangue sobre a terra. No momento em que foi chicoteado, quando a coroa de espinhos foi cravada na sua cabeça, a quantidade de sangue que sai da cabeça é ferida é muito grande. Calcula-se que havia 150 espinhos naquela coroa. Isso não é prova, são somente suposições. Na cruz, o seu lado foi perfurado, saindo água e sangue. Nós vemos e podemos considerar que essa foi a maior transfusão de sangue já realizada pela humanidade, por Jesus Cristo. Somente o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Ele se sacrificou naquela cruz por mim e por você. Se você ainda não aceitou esse sacrifício, faça isso hoje. Aceite Jesus como seu Salvador, porque Ele te amou muito. E o nosso Deus, como diz a palavra, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode ter essa vida eterna. Aceite o sacrifício de Jesus em sua vida. Aceite hoje enquanto você pode. Amanhã pode ser muito tarde. Pense nisso. Pense no sacrifício feito por Jesus ali naquela cruz. Pense que somente o sangue de Jesus pode te purificar de todo o pecado. E a palavra ainda nos diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Então, o convite que eu te faço hoje, aceita Jesus, aceite este sacrifício. É um grande presente de Deus para a humanidade, quando Ele nos deu o seu próprio Filho para ser sacrificado ali naquela cruz e para ressuscitar. Sim, porque Ele foi sacrificado, Ele foi morto, mas Ele não permaneceu morto. Ele ressuscitou ao terceiro dia e Ele está vivo até hoje. E Ele está de mãos estendidas para você, te fazendo este convite.
aceite hoje, aceite a sua graça, aceite este presente, o sangue de Cristo sobre a tua vida, aceite este sacrifício por você, por mim e por você. Um grande abraço, fiquem com Deus.